Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Don't believe in yourself. Huh? Believe in me. Believe in the Kamina who believes in you. A fé em si mesmo e a luta pela liberdade são um dos temas centrais de Tengen Toppa Gurren Lagann, mas vai muito além disso. E chega mais aí, pois nessa semana teremos a crença em Tengen Toppa. E vamos nessa que a brisa de hoje vai ser bem louca. Olá pessoas, aqui é o Nash e esse vídeo é um pequeno, ou grande, dependendo de como isso vai ficar editado, um adendo de um outro vídeo que fiz sobre Tengen Toppa e Evangelion. O link tá ali no card, depois você dá uma olhada. E eu percebi que havia um tema específico sobre Tengen Toppa que me chamou a atenção e que naquele vídeo eu não tinha conseguido me expressar bem sobre isso. O tema da fé, da crença e de como essa crença é encarada na história, seja de forma positiva ou de forma negativa, como nós veremos mais tarde. Mas aí vai um grande aviso, esse vídeo terá spoilers pesados de Gurren Lagann, então se ainda não viu a série, assista aquele outro vídeo que está no card e depois você vem aqui pra gente conversar. Vê o anime que vai ter muito spoiler, se você se incomodar com isso, é melhor você pular. Porém, assim como eu, você não ligar para spoiler, pode prosseguir. Capítulo 1. Simbologia em obras literárias. Sabe, eu sempre gostei de pensar sobre o que existe além das histórias de ficção. Mensagens e tudo mais, subtextos e tudo e tal. Não como algo intelectualmente elevado e tudo, porque eu não sei se vocês viram pelo nível das piadas nos meus vídeos, mas digamos que eu não seja lá o cara mais culto do mundo. Porém, em Tengen Toppa não podia ser diferente, com alguns artigos, inclusive relacionando esse anime com a apologética cristã, com paralelos entre Kamina e Jesus. É sempre a última pessoa que você espera que seja, não é mesmo? Mas esse artigo me despertou para algo no mínimo interessante, não envolvendo os personagens, mas sim elementos dentro da obra. Vamos a um exemplo, mas antes eu vou precisar dar uma explicação bem rápida sobre um certo detalhe dentro de Tengen Toppa. A espiral áurea é a forma mais comum que encontramos na natureza. Ela é comum a embriões, galáxias, plantas, furacões, redemoinhos e até chifres de animais. Ela é o desenho do crescimento equilibrado e natural. Essa espiral segue uma sequência numérica chamada de proporção áurea ou sequência de Fibonacci. Basicamente, tudo na natureza segue precisamente essa sequência em seu crescimento, tanto que ela é conhecida como a assinatura de Deus, sendo usada em negócios de todo tipo, como fotografia e até finanças e bolsa de valores, inclusive com alguns exemplos nos animes. Pense no Naruto. Seu sobrenome é Uzumaki, e Uzumaki significa literalmente espiral, sendo que seu ataque assinatura é um Rasengan, que da tradução seria esfera espiral. Outros autores também usam bastante a espiral, como o Junji Ito no Uzumaki, mangá de terror ótimo, e Kentaro Miura com a ideia do mal em Berserk. E até mesmo Araki com Steel Ball Run, que no caso o Spin, que é o poder que o Jiro Zeppeli usa e que substitui o Ramon nessa história, é baseado em preceitos da proporção áurea. E sim, eu consegui encaixar Jojo em um vídeo sobre robôs gigantes e fé. Eu não sei se eu deveria me orgulhar disso ou não, mas tá aí, né? Mas voltando a Tengen Toppa. A força espiral é um poder quase sem limites, capaz de operar milagres e coisas impossíveis, sendo esse poder vindo da força de vontade, ou melhor dizendo, da confiança em algo quase transcendental, ou seria algo muito mais simples. Se você não confia em si mesmo, confie em mim, que eu confio em você. Sendo a fé o que move o poder que é a própria assinatura de Deus. Contudo,
existe uma outra visão da crença dentro da história de Tengen Toppa, talvez uma visão um pouco menos positiva, como veremos no capítulo seguinte. Capítulo 2: Aqueles que carregam os fardos. Um detalhe que me deixou pensativo um tempo em Tengen Toppa foi essa relação entre os líderes das aldeias e o rei Speral. Durante a história conhecemos os dois desses líderes, o que comandava a vila subterrânea de Simon e Kamina e o que lidera a vila do Roshio no episódio 5. Nesse episódio que vamos nos focar. Nesse episódio, o pessoal do Kamina e do Simon chega na vila subterrânea pobre e escassa de recursos. Nela, o grupo conhece o garoto chamado Roshio. Os habitantes daquela vila adoram a cabeça de um Gamen, que são os robôs do mundo de Tengen Toppa. O chefe da vila se apresenta como alguém rigoroso, uma vez que a vila tem uma regra específica de que se a população ultrapassasse a marca de 52 pessoas, alguém teria que subir a superfície onde estariam à mercê dos lacaios do rei Speral. O episódio em si não é tão memorável pelas lutas, mas sim pelo embate entre Kamina, que não aceita ao líder limitar a autonomia dos moradores ao mantê-los na ignorância sobre seu Deus, e o líder, que preza pela segurança e sobrevivência da tribo. No fim do episódio, o Roshio resolve que vai sair com as outras duas crianças para fora, para fora da vila, para a superfície, junto com o pessoal do Kamina e do Simon, e o ancião, no caso o chefe da vila, dá para o Roshio um livro sagrado. Porém, o líder revela que não conhece o que está escrito no livro, pois ele não sabia ler. Agora, pulemos para 7 anos e 18 episódios no futuro, no contexto do arco dos Anti-Espiral. O Roshio, mais velho, acaba tomando decisões controversas, como prender o Simon após o mesmo causar a destruição da cidade, ainda que Simon quisesse apenas proteger as pessoas, mentir sobre a queda da lua e a destruição da terra, além, é claro, de se tornar uma liderança cada vez mais distante e pragmática. Após tudo se resolver, um Roshio amargurado decide voltar à sua antiga vila, onde devolve o livro sagrado para o antigo chefe. Os dois conversam e lá é revelado que no livro tinha apenas rabiscos incompreensíveis, ou seja, o ancião apenas seguia as regras deixadas pelas pessoas antes dele, mesmo sem compreender de fato o que elas significavam. Agora, vamos olhar a série em retrospecto antes de prosseguirmos. Os chefes da vila usavam os valores e regras para proteger os habitantes dos selvagens e da fome. O rei Speral usava os selvagens e os Gamens para proteger os humanos dos Anti-Espiral. E os Anti-Espiral usavam o desespero e seu poder quase infinito para proteger o universo de seu fim através do hipotético apocalipse chamado de Espiral Nemesis, que no caso seria uma espécie de fim dos tempos, em que a força Espiral ultrapassaria o limite de controle dos seres vivos e destruiria todo o universo, que simplesmente não era capaz de suportar tanto poder. Ou seja, eles tinham a crença de que esse seria o fim. Por isso, os Anti-Espiral sacrificaram a própria individualidade e seus desejos ao se tornarem uma grande consciência coletiva com medo de um possível apocalipse. E nisso tudo entra o protagonista, o Simon, que começa a história como alguém que não acredita em si mesmo, que precisa depositar a sua fé nos outros, passando para alguém que se desespera ao perder quem acreditava nele, até se tornar alguém que pudesse acreditar em si mesmo e, acima de tudo, acreditar no futuro, mesmo em meio ao total desespero. A prova mais clara de que, acima de qualquer coisa, Simon não iria sucumbir à Espiral Nemesis está no fim do anime, em que após tudo se resolver, ele se casa com Nia, só para ela vê-la desaparecer na sua frente, já que ela era uma existência virtual criada pelos próprios Anti-Espirais. Se os Anti-Espirais morrem, ela também morre. E mesmo ele tendo o poder de todo o universo das suas mãos, ele decide não ressuscitar a Nia, pois isso iria atrapalhar as próximas gerações, as impedindo de evoluir a partir das perdas, assim como ele evoluiu e amadureceu após a morte do
Kamina. E assim, uma coisa que eu já tinha conversado naquele outro vídeo sobre Tengen Toppa e Evangelion é que na primeira vez que eu assisti Tengen Toppa eu tinha detestado esse final, mas assistindo de novo e tendo uma compreensão um pouco melhor, eu entendi por que esse final é tão incrível, porque ele é um fechamento de jornada, mas é de uma maneira que a gente não espera, sabe? Não é como se o Simon fosse simplesmente usar o poder infinito dele para trazer a mulher que ele ama de volta, tipo uma esfera do dragão ou uma coisa desse tipo, sabe? Eu acho interessante o modo como eles encararam com grande seriedade toda essa questão do poder infinito que os personagens têm. Pra tanto que o Simon, ele pega, quando ele vê que tudo foi resolvido, ele passa o poder dele para as próximas gerações. Pra tanto que no fim das contas ele só pega a capa dele e vai junto com o Buta pro horizonte, tá entendendo? E eu acho esse final assim muito interessante, primeiro porque é uma coisa que a gente realmente não espera, e segundo é um fechamento de arco muito bom. Porque assim, a grande questão que, entre aspas, ficou em aberto na história foi todo esse ponto da anti-espiral. Será que realmente no futuro pode existir uma espiral Nêmesis e o universo pode acabar? Algumas teorias apontam que o começo da história era meio que isso, sabe? Que a espiral Nêmesis seria uma grande guerra entre seres espirais e que o poder seria tão grande que o resultado disso seria a destruição do universo. Só que o poder que o Simon usou para derrotar a anti-espiral era um poder muito maior que o poder que eles originalmente pensavam que seria necessário para criar uma espiral Nêmesis, sabe? Aquela luta gigantesca, era nego usando o universo como shuriken, usando galáxia como shuriken. É uma batalha absurda, gente. Tipo, em termos de escala, deve ser possivelmente a batalha de anime em maior escala de todos os tempos. Possivelmente não vai ter nada acima disso. Nada acima disso. Mesmo com Dragon Ball Super, Deus de Destruição, isso daqui não vai. Simplesmente não vai. Esse é o final do vídeo. Eu agradeço a você que está vendo de manhã, à tarde, à noite. Temos os nossos parceiros aí no link da descrição. Lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia. E todas as quartas-feiras nós lançamos podcast nos agregadores de áudio, Spotify, Anchor e tudo mais. E tocamos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiojhero.com. Dá uma olhada porque tem artigos de todo tipo, cultura pop, K-pop, jogos e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.